Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sam, que foi o jogo ganhador da Game Jam, certo? Como a gente já comentou bastante sobre esse jogo lá no vídeo da Game Jam, eu não vou falar muito sobre ele aqui, tá? Sobre os pontos positivos, a jogabilidade, etc. Eu vou ser mais direto, tá? Vou falar mais sobre os pontos negativos mesmo, os pontos que precisa ser consertado, tá certo? Então vamos lá, vamos executar o jogo aqui. Deixa eu puxar para o lado e vamos lá. Para poder navegar aqui no menu, nós temos as setinhas, tá? E tem um menu infinito, tô, por exemplo, clicando só para cima, ele tá navegando, cima e baixo, beleza. E aí o Shift seleciona a opção que eu quero. E aqui já vemos o primeiro problema, que é o seguinte. Para movimentar o personagem, nós temos W, A, D e E para interagir. Então, é meio esquisito, porque você saiu de um controle que é cima, baixo, esquerda, direita, Shift, e foi para W, S, A, D, E. É interessante manter um padrão, tá? Você como desenvolvedor, você tem que pensar em padronizar os seus controles, porque você tem que lembrar que a pessoa pode estar querendo jogar com um controle igual de videogame. Então, você não vai poder colocar, tipo, cima, baixo, esquerda, direita, WSAD, tudo isso, entendeu? O interessante é você manter as setinhas como padrão para navegar e tudo mais, e analógico, ou só setinha, tá? Você tem que pensar nisso, que o seu jogo tem que ter um padrão de controle. Hoje em dia, o normal do jogo é você controlar o jogo por WSAD, tá? Esse é o padrão hoje. WSAD, mouse. Então, no menu, por exemplo, você pode selecionar pelo mouse ou navegar lá pelo WSAD e setinhas, tá? Ou setinhas. Mas normalmente você tem esse tipo de movimentação. E no jogo, WSAD e mouse, tá? Então, antigamente, quando eu criava jogos, né? Na época que eu comecei, né? Antigamente que eu criava não, que eu comecei a criar jogos. O padrão dos jogos, quando a gente ia jogar, não só os jogos criados pela comunidade e tal, mas qualquer jogo que você ia pegar pra jogar, o padrão era setinha. Então, setinha, shift espaço, setinha, shift enter, era esse o padrão. Hoje em dia, o padrão é WSAD, tá? Então, quando você for criar os controles do seu jogo, pensa em padronizar. Se for WSAD, dê prioridade para barra de espaço e o enter, tá? E o mouse. Agora, se for setinha, shift, ctrl, espaço, Z, A e o enter, tá? Então, pensa nisso, pensa em padronizar, porque você tem que lembrar que seu jogo pode ser jogado, por exemplo, se for um jogo só de plataforma, ele pode ser jogado por controle. Então, você tem que lembrar que no controle você tem os analógicos, né? O analógico de direção e os direcionais. E, normalmente, jogo de plataforma 2D, o direcional e as setinhas, eles praticamente fazem a mesma coisa. Os direcionais não, os analógicos e os direcionais praticamente fazem a mesma coisa, tá? Isso aqui é só um comentário sobre o controle, manter um padrão de controle. E aqui nós vemos um bug de código, que é o seguinte. Quando a gente chega aqui perto do urso, nós temos a exclamação. E se a gente aperta a letra E, a gente interage, cria esse balão aqui. E quando você sai de perto, olha só o bug. Tá vendo que tem aqui, ó, a letra E piscando? Se você pula, some. Quando você volta no urso, beleza, balão, sai de perto, tá bugado, volta pro urso, olha lá. Some o balão, continua escrito, sai de perto. Tá vendo que tá bugando muito? O que tá acontecendo? Ó, vamos analisar os códigos aqui. Vamos lá, Story, e vamos abrir os códigos. Então nós temos aqui o primeiro código, que é, se o sensor, que eu acredito que esteja na frente do urso, estiver colidindo com o ursão, então vai aparecer aqui o balãozinho de exclamação em cima do ursão, e o de falar vai aparecer em cima dele também, só que vai estar invisível. Se você sai de perto, tudo isso sai de perto do ursão também. Então some o balão de exclamação, some o balão de fala, e aí a gente muda a string para zerada, ela fica zerada, certo? Ok. Aí, se a gente interage com o ursão, ou seja, o sensor está nele e a gente aperta a letra E, olha só o que nós temos aqui, nós temos uma flag 0. A flag 0 será ativada. E aí, se a flag 0 estiver ativada, a cada 6 centésimos, nós vamos adicionar uma letra nesse texto. Então, vai ficar acrescentando uma letra nesse texto. Beleza? Só que se eu sair de perto do urso, ele vai zerar o texto. Mas se eu chegar perto dele de novo, o texto vai continuar sendo escrito. Mas se eu sair de perto dele, o texto vai ser zerado, tá? E, quer dizer, se eu chegar perto dele, vai reposicionar as coisas lá e tal. Mas aqui, ó, nós temos zerou o texto, e essa flag estiver ligada e a cada 6 centésimos, vai adicionar uma letra. Só que depois eu já mando zerar. E aí depois de 6 centésimos, adiciona uma letra. Aí eu mando zerar, adiciona uma letra, zera, adiciona uma letra, zera, entende? Fica nessa... Sabe, esse evento aqui, ele sobrepõe esse. A cada 6 centésimos, esse evento sobrepõe e aí ele vem e zera.
aí sobrepõe, adiciona uma letra, aí vem 0 e fica nessa, tá? Então, uma forma fácil de resolver isso é simplesmente quando eu sair de perto do ursão, eu desativo a flag. Então eu venho aqui, opa, é aqui nos eventos. Aí, eu venho aqui, eu vou replace, eu vou substituir, venho aqui no scene, personagem, flag, set off. Eu vou desligar a flag 0. Assim, quando ele sair de perto do urso, vai zerar tudo. Vai desativar o balão, vai sumir o texto e já era. Não vai ficar sempre acrescentando um aqui no texto. Então, se a gente executar agora, ó, vou chegar perto do urso, conversei com ele, sai de perto, some tudo, ó. Não fica mais piscando a letra. Tá certo? Cheguei perto, apertei, ó, tudo funciona normal. Beleza? Então, esse foi o primeiro problema corrigido aqui. Vamos lá no level. Aqui no level, ele é um level muito bonitinho, assim, bem simples. E nós temos aqui o efeito de reflexo, que é bem interessante, tá? Mas nós temos um pequeno problema no efeito de reflexo. Que ele não reflete os obstáculos, ele só reflete o urso e as caixas, né? Então, se a gente pegar a caixa aqui e colocar aqui perto da água, ele reflete a caixa. Mas não reflete o urso. E isso aqui é um problema, tá? Porque fica meio esquisito. Se você vai fazer o reflexo de uma coisa, faça reflexo de tudo. Senão, fica estranho. Então, como é que a gente resolve isso? É simples. Ao invés da água refletir, tipo, ela ficar semi-transparente e só refletir o urso e as caixas, a gente pode mudar aqui o efeito dela, ó, o efeito. Nós vamos editar. Vamos em Reflection Filter e vamos adicionar esse Reflection Filter aqui. E agora, ele vai começar a espelhar as coisas. Então, metade desse efeito aqui, ó, eu vou jogar ele aqui, ó, a gente tem a caixa. Daqui, ó, do meio para cima, ele vai obter as informações e do meio para baixo ele vai refletir, tá? Inclusive, nas minhas lives que eu estava fazendo, desenvolvendo o Morgan, eu estava fazendo esse efeito aqui. Eu estava mostrando esse efeito, aplicando ele lá, mostrando tal, na fase de gelo. Se você encontrar essa live lá no meu canal pessoal, você pode ver que eu usei esse Reflection Filter aqui. Bom, legal, ele tá pegando aqui, só que ele tá com esse pedaço aqui, tá esquisito, como se a água tivesse só nesse trecho, só aqui, só tem água aqui, aqui não tem mais. Então a gente vai aumentar o tamanho dele. Eu vou aqui nas setinhas e eu vou aumentar manualmente, colocar 480. Pronto, ficou gigantão. Ficou gigantão aqui, talvez tenha ficado grande demais, então eu vou diminuir. Ah não, acho que ficou bom. Acho que ficou aqui, ó, tá legal. Beleza. Agora, ele só está refletindo, ó. Se a gente for olhar, ó, ele só está refletindo, ele está refletindo tudo. Bom, nós temos alguns bugs antes. O primeiro bug, ele está refletindo um urso uma segunda vez. Segundo bug, ele está refletindo a caixa também mais uma vez. Criou um efeito legal, mas não é o ideal, tá? Não é o certo isso aqui. Porque nós temos eventos que cria um segundo tipo de objeto, a Box 2 e o Sam 2, que seria de reflexo. Tá aqui, ó, Water. Tá aqui, ó, Water. Então a gente pode desativar esses dois aqui, esses dois eventos, para esse aqui também. Desativa que a gente não precisa desses objetos refletindo. Só o Reflection Filter é o suficiente. Olha aí, já está refletindo, tá? Olha a caixa, tudo aqui refletido. Olha que legal. Beleza? Ah, mas só está refletindo, aparecendo espelho. Queria que tivesse o efeito de água. Beleza, a gente pode fazer. A gente pode clonar esse objeto. Então a gente vai clonar aqui o objeto da água. E aí nós vamos alterar ele. Vou cancelar aqui. Nós vamos tirar o efeito de Reflection Filter. Então aqui, ó, nos efeitos, nós vamos tirar esse efeito. Tá? Deixar azul de novo. Nós vamos diminuir o tamanho, porque ela não precisa ter esse tamanho. A gente pode ter só metade, que é o 240. 240. Vamos posicionar aqui embaixo. E aí nós vamos colocar semi-transparência. Então aqui, ó, blend coeficiente, vou pôr um 180. Ficou semi-transparente. Já vou dar uma olhada aqui no... Como é que vai ficar? Olha aí. Olha aí que legal. Beleza? Então, funcionou perfeitamente aqui o nosso efeito de transparência. Olha aí. Beleza? Então, você pode fazer esse efeito aqui que ele reflete tudo. Ó, reflete, a não ser as coisas que são criadas depois do efeito. Aí, o que a gente tem que fazer? Toda vez que criar um efeito novo, alguma coisa que for criada nova, ó,
Aqui, ó, Dust. Isso aqui, ó, toda vez que for criado novo, nós vamos jogar ele na frente do efeito. Ó. Então, aqui, ó, Water, que é o efeito. Nós vamos jogar... Na frente, não. Nós vamos jogar o efeito na frente. Então, Bring to Front, Bring to Front, Bring to Front. Toda vez que criar alguma coisa nova, tá? E essas neves aqui, elas foram criadas depois também. Então, a gente pega aqui o efeito. Esse efeitão aqui. Order to Front. Pronto. E aí, a gente pega a água. Cadê a água? Vou pegar a água aqui. Vou mudar a posição dela só para poder... position por 400. Só para jogar ela na frente de novo. E aí volta aqui, 600 de volta. Aê! Agora ele reflete tudo, ó. Até a neve. Olha aí. Ah, não gostei do efeito da neve assim, sobressaindo. Eu gostava mais do jeito antes. Beleza, você pode fazer. Ah, tá, ó. Como ele criou o efeito aqui, ó, de espuma, de dust, da poeira, ele jogou o efeito de novo na frente. E aí a água ficou invisível. Então, é só a gente, toda vez que jogar a Water 1 na frente, a gente joga 2 também, ó. Então joga água 1, joga água 2. Joga água 1, joga água 2. Tá? Se a gente olhar aqui no Event List, aqui, ó, toda vez que criar uma Dust, ele joga a água 1 na frente e joga 2 na frente da água 1. Porque a 1 foi na frente de tudo e a 2 foi na frente de tudo também. E aí ele fica à frente da primeira, porque esse segundo evento veio depois. Então ele joga o Water 2 na frente, que é o efeito azul. E aí nós temos o efeito funcionando mesmo quando cria um objeto novo. Beleza? Olha aí que legal. Eu acho que se criar uma segunda layer, funciona. Acho. E aí sempre vai ficar na frente, não precisa nem ficar recriando, né? Vamos ver aqui se funciona. Aparentemente funcionou. A gente pode bloquear agora a layer 2 para não atrapalhar. E a gente pode ficar trabalhando na 1 aqui. Beleza? Aí, funcionou. Nem precisa mais ficar criando na frente, ó. A gente pode até apagar esses dois eventos, porque criando na frente não, jogando na frente depois que cria um objeto. Porque não tem mais a necessidade, ó. Funcionou na segunda layer aqui. Ok? Então nós temos o efeito de reflexo funcionando perfeitamente. Outro problema, que na verdade esse é o último que eu tenho que comentar, é a caixa. Se eu pegar essa caixa e jogar em cima do personagem, ó, ele começa a subir. Isso aqui é um sistema de proteção do PMO, que quando algum objeto está em cima do nosso sensor do PMO, ele vai jogando para cima. Se ele tiver uma velocidade para a direita, por exemplo, se ele estiver dentro de um obstáculo e tiver uma velocidade para a direita, quando você aperta, que nem você aumentou a velocidade para a direita, ele vai para a esquerda. Se você aumentar a velocidade para a esquerda, ele vai para a direita, então ele vai indo cada vez mais para a direita, mesmo indo para a esquerda. Eu estou apertando para a esquerda, mas ele está indo para a direita. Se eu apertar para a direita, ele vai indo para a esquerda, porque é um sistema de proteção para ele sair do obstáculo, tá certo? Isso aqui é um problema, tá? Porque olha só, eu vou jogar esse aqui, vou jogar aqui em cima, e aí? Tá? Fica ruim fazer dessa forma. Então o que você pode fazer? Primeiro, desse sistema aqui você pode criar um sistema de física, e aí tudo fica de física, que aí a física ela vai se ajeitando. Ou você pode parar o tempo quando você ajusta a caixa. Ou você pode criar um seguinte, você clica na caixa, quando você arrasta ela, ele não interage com nada, só quando você solta. E aí você proíbe soltar a caixa em cima do personagem, tá? Então toda vez que você tira ela do lugar, ela não vai interagir com nada, a não ser que você solte. E aí ele proíbe você soltar em cima do personagem. A gente pode fazer isso, tá? Então aqui, ó, o player só vai interagir com a caixa. Cadê aqui? Overlap and backdrop, beleza. Teste com overlap. Cadê? Drag and drop. Aqui. Se a mask estiver colidindo com a box e se ela não estiver sendo capturada, né? Então, se a flag da caixa for off. Então a gente vem aqui na caixa, vem aqui nas flags e off. Só se a flag for off é que ele vai colidir. Senão, não. Olha lá. Não colide mais, tá vendo? Aí se eu soltar, beleza, aí ele vai bugar. Certo. Olha aí, fica até mais legal de você pegar aqui, ela cai.
Aí você pode criar uma caixa invisível. Então, tipo, você cria uma caixa, quando você arrasta, ele cria como se fosse uma caixa de, tipo, ó, onde você vai reposicionar. Então, vai essa caixa semi-transparente, por exemplo, para outro lugar, e a caixa fixa fica lá. E quando você solta, ela teleporta para lá, e aí ele vai começar a cair, né? Ele não vai teleportar junto, ele vai começar a cair porque essa caixa vai sumir. Então, tá aqui o personagem, você arrasta a caixa semi-transparente para cá. Na hora que você solta com o mouse, ela some daqui, só fixa essa daqui, né? A semi-transparente você fixa, a original some e aí o personagem cai. Tá, você pode fazer assim também. Você pode fazer um sistema de interação diferente, certo? Você evita bugs fazendo dessa forma. E aí, ó, quando não tiver colidinho, quando não tiver mais clicando, set flag off. Porém, se a caixa não estiver colidindo com o mask. Então aqui, ó, só se ela não estiver colidindo, aí você consegue dar off. Senão, não. Vamos ver aqui. Aí, beleza. Ó, não interage mais. Soltei. Ó, eu soltei o mouse. Eu vou até mostrar o mouse aí na câmera, ó. Não tô mais clicando no mouse. Porém, se eu mexer aqui, ó, no sensor... Ah, agora ele soltou. Porque ele não permite mais soltar a caixa enquanto ela estiver em cima do personagem. E aí a gente evita o bug do PMO, ó. Ó, eu vou mexer o sensor aqui, ó, de leve. Ah, agora soltou. Tá vendo? Então, esse é uma forma de você evitar da caixa ficar bugada, ó. Você não consegue mais soltar em cima do personagem. Agora do lado você consegue. Beleza? Então aí a gente consertou dois problemas, o reflexo e a caixa, tá? Os eventos, eles têm separação aqui sobre as partes, tá? Poderia ter um pouquinho mais de comentário, mas fora isso, tá ok. O jogo é bem curto, ó, 50 eventos, são poucos eventos. Outra coisa, você tem aqui um evento que diz, a cada 1/100º muda a direção do floco de neve. E aí você tem aqui, ó, que sempre é para adicionar 1 na posição dele. Ah, tá, mas isso aqui é se colidir com o background, né? Não é sempre, não. Isso aqui é a direção do movimento. Tá, nesse caso aqui, como você colocou um movimento um movimento comum, né? O bouncing ball, acredito. Deixa eu ver. O bouncing ball. Nesse caso, o bouncing ball ele interage bem com os eventos de tempo, tá? O ever e tal. Aí beleza, pode usar. Mas no caso de você que está desenvolvendo, tá? Agora eu tô falando no geral. Tem hora que eu falo para ela e tem hora que eu falo pro geral. Quando você estiver desenvolvendo o jogo, não misture tempo com adicionar variáveis para definir alguma ação. Então, por exemplo, você está lá adicionando um valor tal. Quando chega no valor... tá confuso, né? Mas vamos supor que você está adicionando um 1 na variável lá. E quando ela chegar, sei lá, 50, executa alguma ação. Tá? E aí você tem outros eventos de tempo, um every no meio. Isso aí acaba bugando tudo. Porque se seu jogo tiver um drop de frame, se ele, por exemplo, cai de 60 para 40... você não vai mais ter aquele mesmo tempo que antes ele adicionava 1 na variável. Ele vai demorar um pouco mais, porque ele está tendo menos frames. Porém, o every vai continuar executando do mesmo jeito. Mesmo que seu jogo esteja rodando a 1 frame por segundo, ou seja, cada 1 segundo ele executa 1 frame. O every vai continuar funcionando da mesma forma. Ele não vai seguir a velocidade do seu jogo em frames. Ele vai executar segundo o relógio do computador. Tá? Então isso vai bugar tudo. Então se você estiver fazendo um jogo que depende de tempo, faça tudo relacionado ao tempo. O movimento aqui do Click Team Fusion, ele depende de tempo, tá? Então executa tudo relacionado a tempo. Agora, se você está fazendo um movimento que depende de frames, como é o caso, por exemplo, do PMO, aí você faz tudo com variáveis. Adicionar uma variável, quando chegar num certo valor, executa tal coisa. Porque depende de frames e não de tempo, tá certo? Mas é isso, no geral é isso mesmo. O vídeo foi... Eu achei que o vídeo ia ser mais curto, mas acabou tendo 18 minutos. 19, né? Mas é isso, gente. O vídeo é esse. Espero que você tenha aprendido bastante coisa e... Bastantes coisas. Enfim, espero que você tenha aprendido bastante, espero que tenha sido útil esse vídeo, que tenha sido informativo. E é isso, gente. Valeu e até o próximo vídeo.